Na verdade, as sobras da primeira Bienal de quadrinhos que aconteceu no Rio de Janeiro, as sobras dela foram para o Sesc Pompeia. Né? E eu me julgava assim um bom desenhista. Quando eu vi os trabalhos que estavam expostos ali, eu vi que tinha muito que aprender ainda. Né? Mas aí me veio a possibilidade de me comunicar com o possível público através de quadrinhos. Aí eu pensei em fazer quadrinhos de forma mais profissional. Eu não tinha um método, não sabia. Hoje tem livros aí, teóricos do Weisner, do Scott McCloud, falando de como fazer quadrinho, questão de narrativa e tantas coisas. Tanto assim que o primeiro álbum do Zé Gatão, ele é muito intuitivo. Eu não confiava muito na percepção do leitor. Por que editora? Não, essa eu publiquei eu mesmo. Você mesmo, você foi. Me endividei com o Banco Real exatamente para poder... Isso é começou nos 90. Não, esse livro, o primeiro livro do Zé Gatão, que é o que eu trouxe para vender aí, ele saiu em 97, mas eu comecei a desenhá-lo em 94. Foi uma ideia que eu tive, e aí eu fui jogando as ideias, e como se você pega umas peças e joga, e da maneira como elas caem, você vai posicionando para ver se consegue dar uma forma aqui. Na verdade, eu estava passando por tantos perrengues naquele período, cara, que foi, na verdade, uma forma de desabafar. Sabe quando você martela o dedo e fica... É mais ou menos isso. Aí eu achei que através do quadrinho eu podia berrar plenos pulmões que poderia ser ouvido. Algo desse tipo, né? E como é que foi a... Não, quando eu terminei o álbum, engraçado, você está falando até, o assunto aqui é produção independente, quando eu conheci o Marcati, foi exatamente foi nessa primeira Bienal. Estava ele e Lourenço Mutarelli. O Mutarelli estava recebendo o prêmio por aquele transubstanciação. Né? Mas eu conheci o Marcati primeiro. E o Marcati era também... Exatamente, ele usava aquela maquininha dele lá que eu não cheguei a conhecer. A máquina, quando eu conheci melhor o Marcati, aquela máquina já tinha morrido. Né? Aí ele ficou, inclusive, sem publicar nesse período. Ele estava fazendo, acho que o segundo gibi do Ratos de Porão, quando eu pedi umas dicas para ele. Né? Naquela época não havia casa, tinha, por exemplo, ele citou a circo, né? Mas era uma coisa hermética, era uma coisa fechada. Para quem não sabe aqui, eu não estou aqui para levantar isso, mas o Mutarelli e o Laerte não se falam por causa que o Mutarelli enviava trabalhos para circo e o Laerte simplesmente engavetava. Dizia que ia para análise e não fazia isso, ele engavetava lá. Por quê? Eu não sei, não me importa, não me interessa saber. Mas existe esse tipo de coisa, era uma coisa fechada demais, era entre eles lá, os três amigos, sabe? E às vezes o Marcati vinha com uma historinha de uma página, né? O Mutarelli depois conseguiu publicar também uma página no suplemento da revista Animal, mas não havia casa para o tipo de história que eu estava publicando. A Animal seria uma, mas por acaso estava parando de funcionar ali. Né? Mas eu falo do Marcati o seguinte, porque ele chegou e falou: cara, Eduardo, faça o seguinte, cara, reúna o que você fez tipo num álbum e dê um jeito de publicar você mesmo, para você, será como um cartão de visita. Nessa época o álbum não era tão comum. De jeito nenhum, de jeito nenhum. É o único álbum que eu lembro mesmo, que falam do trabalho do Mutarelli como um álbum, mas na verdade era uma revista. Depois ela veio em formato álbum na Devir, uma outra edição da Devir, mas ela foi como uma revistinha, inclusive de papel de jornal e tal. Inclusive essa é a edição do Transubstanciação que eu tenho. Né? E que eu acho assim, até bastante superestimado, porque falam, a grande vencedora da Bienal, mas ele não concorreu com ninguém. Não, é sério, é verdade tem que ser dito. Ele não concorreu com ninguém. Né? Aí o que eu fiz? Eu peguei, eu estava falando do que antes de você...